Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28/2/2023. Hoje é dia de live no canal principal e aqui nós conta tudo o que vai ter. Então vai ser o seguinte, nós vamos ter hoje Tudo é, Nada é. Hoje a aula de física quântica, braba com espiritualidade, certo? Com conotação espiritual, mas aula de física quântica. Depois, Pensou, Tem, também aula de física quântica. Poder do espiritual, já é um pouquinho mais pro lado espiritual, mas também tem algumas coisas ali. Probabilidade versus possibilidade também é uma questão de cálculos, certo? Aí já mais matemático. Depois vem prudência do espírito e o que eu escrevi ontem, funções do anticristo. Meu Deus do céu! E ali nós vamos ver o que é, o que não é. E eu aqui sigo com a minha barba crescendo. Vou falar pra você que às vezes eu pego e olho, quando eu fico olhando assim no vídeo, fica bom. Mas quando eu olho muito pertinho, ela parece estar um pra lá, outro pra cá, um pra cima, outro pra baixo. Rapaz, parece que tá meio desorganizado o negócio aí. Vamos ver no fim o que vai virar isso aí, né? Será que eu consigo chegar até meu aniversário? Meu Deus do céu, até o meio do ano? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver, pai. Vamos ver. E vamos para as notícias então? Vamos para as notícias. Dólar. Pois bem, meus queridos, o dólar ontem subiu 0,16%, praticamente no 0 a 0, mas subiu um centavozinho em relação ao dia anterior e fechou em R$ 5,21. O câmbio Tchapuco continua a mesma coisa, de 5,20 a 5,35, ou seja, uma pressão de subida do dólar. Mas pelo que aconteceu ontem da aprovação da subida dos impostos, é capaz do dólar falar assim, ufa, e dar uma quedinha, de leve, mas é capaz de dar uma quedinha, certo? Vamos ver a Bolsa de Valores. Bolsa de Valores DAX, hoje no 0 a 0, 0,0%, 15.371, estamos aqui. Ótimo, tá uma bolsa média que ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, mas ela fica sempre nessa média. Então, para quem está investindo lá na Alemanha, super tranquilo, tá dentro do que sempre foi a bolsa da Alemanha. Parou de ter aquelas loucuras que tinha antes. Bolsa de Valores aqui do Brasil, 0 a 0 também, fechou em 105.711. Mas professor, no 0 a 0, 0 a 0 também. Algumas ações subiram bastante. Que é o caso, subiram mais ou menos, era para subir muito mais algumas aí, mas subiu relativamente bastante as empresas de álcool, porque o combustível sendo taxado, a gasolina sendo taxada, o álcool ele fica mais competitivo, ou seja, a margem de lucro das empresas que vendem álcool aumenta. Antes ele estava apertando, porque a gasolina estava sem imposto, então estaria uma concorrência meio que desleal. Não sei se é desleal, porque usinas, moço, ela pega cana de açúcar que está no meio do mato, ela processa isso daí, transforma em açúcar ou álcool. Se uma coisa está muito baixa, ela faz açúcar. Se a outra está, ela vai para outra. Além disso, criou-se a tecnologia nova que consegue tirar álcool até do bagaço, ou seja, até do mato velho, tudo moído, tudo arrebentado, saindo da combustível. E além disso, todo o processamento que eles fazem de queima de bagaço no fim, ainda gera energia elétrica que eles vendem para a rede. Então, olha, eu vou falar um negócio para vocês, é um pessoal que chora demais, mas que tá bom demais, sabe aquelas coisas? Tem um monte de empresa que tá muito pior do que esses gajos estão. Então é o famoso chora para ver se vem uma madeira extra, né? E a gente vai acompanhando o trem aí. Então nós estamos aqui meio que no 0 a 0, certo? Fechamos ontem no 0 a 0 e só que tem um detalhe. Nós temos que olhar não só o Brasil, nós temos que olhar o planeta. E o planeta saiu o seguinte: dinheiro rural, moedas, o dólar cai antes rivais em busca por risco e libra. Então pera lá, vamos ler aqui. O dólar recuou ante rivais, mas o dólar não recuou ante o real, porque o real, se o dólar não tivesse recuado, o real tinha explodido, tinha ido para 5,25, entenderam? Tomar um cafezinho. Então, meus queridos,
A gente tem que ficar muito esperto com as coisas que estão acontecendo no planeta. É que parece que está casando as coisas muito certinha para segurar o dólar nos 5,20. 5,20, agora 5,21, está segurando por ali perto dos 5,20. Então tem uma força muito grande, o Banco Central está ali segurando próximo de 5,20. Mas se não tivesse tido todas essas muvucas aqui no Brasil, se não tivesse tido todas essas brigas aqui no Brasil, se o presidente não tivesse falado tantas besteiras contra o Banco Central, o dólar já era para estar beirando 5 caindo para 4. Com essa queda do dólar frente ao planeta inteiro. Agora está desvalorizando o dólar frente ao planeta inteiro, mas o que isso significa? Significa que os Estados Unidos estão tendo uma inflação gigantesca. Então toda a inflação do governo americano reverte na moeda dele. É assim que funciona, tanto com o real quanto para eles mesmos. Então a moeda deles vai desvalorizar cerca de 6,5% a 10% no ano. Agora a questão é, quanto que o real vai desvalorizar e quanto que as outras moedas vão desvalorizar? O que deveria fazer? Se vai desvalorizar em torno de 10% a moeda americana, era o momento de eu pegar e criar 10% de moeda nova no real. Porque eu ia criar moeda do nada, colocar moeda no mercado, pagando inclusive dívidas. Pego essas moedas novas e pago dívidas que eu tenho, tipo, dívidas mesmo, pública, dos juros, título. Eu pego e crio e falo assim, o dinheiro que eu vou criar aqui, eu vou comprar alguns títulos de curto prazo e deixo os de médio e longo prazo para o mercado. Tudo que for de curto prazo eu vou entrando e vou cobrindo o governo. Fazer igual os americanos fazem com o Banco Central deles. Essa seria uma medida que eu tomaria como um ministro ou como um presidente de um banco central. É a medida que tem que ser feita agora. É uma medida que seria meio populista, mas ao mesmo tempo ia ser bom e ia resolver muitos problemas por aí. Agora, ninguém vê como eu vejo, muitas pessoas acabam vendo de outras formas, mas dentro de todas as coisas que estão acontecendo, pelo menos o papai Lulu voltou os impostos de forma comedida. Ou seja, não foi do jeito que ele quis. Mais uma vez, o Centrão ganhou. Ah, Centrão! Você manda demais, Centrão. Vamos lá! Ai. Poder 360. É uma notícia aqui maravilhosa do Banco Central. Sabe, essas coisas que o Lula tinha que pegar pro lado dele. Pegar e chamar e falar assim, olha, gostei desse presidente esse presidente do Banco Central. Esse presidente do Banco Central, ele não é bolsonarista, ele é um cara super técnico, ele é apartidário. E transformar ele não sendo da figura do Bolsonaro e ter o cara junto com ele. Porque olha essa medida, se não é boa ou não é pro Lula aqui pra América Latina, que é tudo o que ele queria. Poder 360. Banco Central discute Pix internacional em 4 países da América Latina. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse nesta segunda-feira que está negociando o projeto Pix internacional com outros 4 países da América Latina: Colômbia, Chile, Equador e Uruguai. A informação é do jornal O Globo. Segundo o economista, a ideia é formar um bloco econômico com os países do continente para estabelecer as condições de um método de pagamento transfronteiriço. A declaração foi feita durante uma palestra no IDP, Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento e Pesquisa. Olha só que legal, hein? Estamos olhando como fazer um Pix internacional. Alguns países da América Latina já estão discutindo com a gente como eles vão adotar o Pix. Achamos que vai ter um bloco. Você vai viajar entre os países e faz o pagamento automático. Assim se resolve o problema do pagamento transfronteiriço. Estamos trabalhando com Uruguai, Colômbia e Equador. O Chile também nos procurou, disse Campos Neto. Então o que acontece? Em vez de eu pegar e passar por uma bandeira americana, eu vou passar para a Visa, vou passar para a Master, vou passar para a American, vou passar para uma empresa de cartão de crédito para eu fazer a conversão. Vou passar para...
Moço, vamos ter uma comunicação entre os bancos de um país com o outro e a gente vai fazer os pagamentos e transforma de fato num bloco. Isso sim é o comércio da Mercosul. Isso sim transforma o Mercosul no Mercosul. Isso sim é uma bênção. E facilita porque o governo Lula, ele também quer isso. Então ele não vai barrar isso. Ele não vai barrar isso, ele vai estimular isso. Porque vai ser bom para o Uruguai, vai ser bom para todos esses países, para o Chile, para a Colômbia, para tudo quanto que é país. E o governo Lula vai ajudar a colocar mais países aí. Então a moeda única pode surgir através do Pix? Sim, é a primeira entrada, a comunicação, a compra e venda dos produtos com menos burocracia. Mas se for assim com menos burocracia, eu não vou poder cobrar impostos, porque eu vou transferir dinheiro para cá e para lá, dinheiro para cá e para lá. E como é que faz isso? Aí é outro assunto. Porque os países gostam do quê? Eles gostam de taxar. Só que você taxa produto, você não pode taxar moeda. Quando a moeda vai e vem, você tem que deixar fluir. É como se fosse mais um estado. Então tem que entender, o Brasil tem que entender que o Uruguai é como se fosse mais um estado brasileiro. Que o Chile é mais um estado brasileiro, que a Colômbia é mais um estado brasileiro, que o Equador é mais um estado brasileiro. E não pegar e falar assim, a negociação com um com o outro tem que ter uma importação. Não, tem que parar com isso. Tem que tratar como se fosse tudo igual e fazer esses tipos de negociação. Cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui vai ser, olha, isso aqui eu posso falar para vocês do fundo do coração, isso aqui vai ser a salvação do Lula. Isso aqui vai ser a salvação do Lula. O Lula vai ter que dar graças a Deus e agradecer muito ao Campos Neto por essas iniciativas. Isso aqui é uma bênção, cara. Isso aqui é uma bênção. É tudo o que precisa para a implantação da moeda única internacional. Credo, professor, você é um anticristo. Eu não sou um anticristo. Eu sei o que a Bíblia falou que ia fazer e eu não vou contra Deus. A única coisa que eu não vou fazer é botar minha marquinha. Só. Porque lá só fala assim, vai acontecer isso, vai ter fome, vai ter guerra, vai ter moeda única, vai ter governo único, vai ter o anticristo. Aí vai ter o homem que vai querer controlar as pessoas. Aí na hora de controlar as pessoas a gente para ali. Não adianta ser contra, porque Deus escreveu. Você quer ir contra uma coisa que Deus escreveu há mais de 2 mil anos atrás? Quantos mil anos atrás ele escreveu tudo isso e está acontecendo? Então não adianta, gente. Você me desculpa, mas essa retórica de nós temos que lutar contra o demônio, com o Satanás, igual as igrejas faz, desculpa, mas está errado. Você tem que aceitar o que Deus escreveu para o planeta, tentar entender, porque você não vai entender o que é a cabeça de Deus. Tentar entender por que Deus fez tudo isso e pegar e fazer o que Deus nos alertou para fazer. Vai acontecer tudo isso, então eu vou navegar no meio de tudo isso, mas na hora que pegar e falar assim, agora você vai ter que fazer minha adoração para mim, vai ter que vender sua alma pro capeta, aí eu tô fora. Os seres humanos precisam aprender a aceitar que Deus é mais inteligente e mais sábio do que todos os homens humanos juntos nesse planeta. Se vocês não saírem dessa premissa, vocês não têm condição. Se Deus pegou e escreveu há mais de 2 mil anos atrás, é porque ele tem um controle do planeta inteirinho. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. Mas uma vírgulazinha, tudo, ele sabe tudo. Então, essas igrejas, esses negócios ficam, vamos lutar contra o anticristo. Não é isso. A Bíblia não está falando para lutar contra o anticristo. Está falando para negar ele quando ele vier e falar, agora você vai ter que me adorar, você vai ter que fazer eu virar seu Deus. Aí você fala assim, não, Deus é só um, aquele que criou o céu e a terra. O Senhor vai ser um ser humano aí, fazendo um papel, um desígnio, que é o que eu tô fazendo, a função do anticristo. Vai ser uma das lives, tá? Então já tô dando pra vocês como é que vai ser a pegada daquela live. Vai ser boa a live, hein? E a live de hoje também vai ser boa, hein? Física quântica, moço. É bom, hein? O povo não gosta, muita pouca gente faz curso de física quântica no meu site lá, mas eu vou falar para vocês, hein? Ajuda na evolução, hein? Ô, se ajuda, hein? Mas vamos lá. Isto é dinheiro. Trigo atinge menor nível desde setembro de 2021 em Chicago.
trigo atinge o menor nível desde setembro de 2021 em Chicago. Chicago é porque é lá que é feita as análises de preços da Bolsa do Planeta, das commodities. Milho e soja também caem. Isso aqui é abençoadíssimo para a inflação mundial. Ou seja, a inflação mundial vai cair porque está caindo trigo, está caindo milho e está caindo soja. E está caindo combustível. O petróleo. Eu não sei nem quanto é que está, mas está caindo. Ou seja, isso aqui vai ser ótimo para o planeta, mas ruim para o Brasil. Como assim? Porque é o seguinte, se está caindo trigo, o Brasil produz trigo, já é autossuficiente. Tudo bem que não exporta, mas autossuficiente. Trigo ainda vai lá. Vão querer diminuir a quantidade de trigo plantada porque não está dando muito dinheiro que caiu. Milho, caiu o preço do milho. É ótimo para produtor de proteína, para quem cria galinha, cria porco, é maravilhoso. Mas para quem produz o milho, fala, moça, está diminuindo meu dinheiro. Soja, mesma coisa. Então o pessoal da agricultura vai se lascar. Da pecuária e da criação bovina e da equina, de tudo quanto que é bicharada, de ave, de porco e de gado, vai ficar feliz. Agora, tá entendendo? Vai para lá e vem para cá. Agora, os agricultores aqui do Brasil, acho que não vai ficar tão feliz assim, né? Mas, para a inflação mundial, é uma benção. Para o câmbio do Brasil, uma lástima, uma desgraça, um terremoto. Certo? Então vamos ficar de olho no câmbio do Brasil, porque nós exportamos muito milho, muita soja e o trigo não. Mas tá ali, certo? Vamos vendo mais notícias. Infomoney. Combustíveis. Fazenda anuncia reoneração de impostos federais sobre combustíveis. A decisão ocorre em meio à queda de braço entre ministro Fernando Haddad e a ala política do governo e deve garantir 28,9 bilhões em receitas. Bom, vamos lá. Voltou então os impostos? Voltou os impostos. Como voltou os impostos, não aparece o nome do Lula. Aparece o nome do Haddad. Foi o Lula que foi conversar com o Prats, foi o Lula que foi conversar com o... Mas quando vai subir o imposto, tira o Lula. Deixa o Haddad se lascar, deixa o Haddad ser queimado. Estão torrando o Haddad. Eu tô falando que estão torrando o Haddad e ninguém tá vendo. Só que tem um detalhe. Que eu preciso dar os parabéns pro Lula. Por quê? O que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, vai ter que voltar os impostos, porque não pode ficar zerado, porque era momentâneo, inclusive. Só que nesse momento, com a inflação alta, não deveria postergar um pouquinho. Mas tá muito difícil, as contas não estão fechando, vai explodir as contas, não tem pra onde ir. Tem que aumentar o imposto, igual eu falei ontem. Vai ter que aumentar imposto, o povo vai pagar imposto até virar escravo total. Aí o que acontece? Dentro disso, o que se passa? Tem que subir o imposto, tem que subir, mas tinha que ser gradual. O Lula pegou, e, através do Haddad, é claro que vai falar que é ele que aumentou, mas foi uma conversa ali, certo? Uma negociação chegando no meio termo, aonde os impostos não vão voltar de uma vez, vai gradual. Então, por agora, sobe só o IPI. Depois vai subir o PIS, depois o COFINS, depois, entendeu? Vai subindo de graduação, vai graduado. E a Petrobras vai tentar vai derrubar um pouco o imposto, o valor de venda de combustível, para ver se segura um pouquinho mais essa situação. Agora, as empresas que vendem combustíveis, por exemplo, como álcool e tudo mais, eu não sei como é que vai fazer. No fundo do coração, para mim, Ricardo, tinha que ser gasolina pura, sem álcool nela. Ah, mas é por causa da poluição, moço, todos os carros são híbridos. Eu mesmo vou no tanque no posto de combustível e falo, põe tanto de gasolina e tanto de álcool. Eu faço a minha mistura dentro do tanque do meu combustível. Então, para mim, Ricardo, acredito que deveria ser gasolina pura e o álcool. As duas concorrendo uma com a outra. Por quê? Eu colocando álcool junto com a gasolina, eu faço com que a gasolina diminua o preço. E eu tenho a sensação de que a gasolina é melhor do que o álcool.
Então eu tendo a gasolina pura, eu ia ter o valor da gasolina mais alto, ele ia render mais, claro, o motor ia render mais, só que pelo preço que ia ficar o álcool, e outra, eu não ia ser obrigado a ficar comprando álcool, tudo essas usinas, a preço que eles mandam fazer. Porque agora a Petrobras é obrigada a comprar álcool deles para misturar. Então ela tem retrabalho, ela tem que fazer a gasolina e depois ela tem que misturar essa gasolina. E coisa que não deveria fazer, deveria vir a gasolina pura, porque vindo a gasolina pura, eu poderia importar de qualquer lugar do planeta combustível puro de navio e chegar ele lá puro e já mandar para o mercado. Agora não, eu sou obrigado a jogar numa refinaria, misturar tudo aquilo lá porque eu vou misturar lá no Nordeste, eu tenho que mandar álcool lá para... Não dá. São falhas que deveria ser resolvido isso daí. Então, aqui no Brasil, deveria acabar com esse negócio de mistura de álcool na gasolina. Isso daí é uma outra coisa também que tinha que fazer. Os carros são híbridos, eles se viram na mistura que tem que fazer. O próprio povo ia misturar o quanto que eles querem. Eu quero tanto de gasolina e o resto de ar. Eu quero e toca de pau no careio. Gasolina pura. Facilitaria questão de importação, a regulação e abaixar até preço. Abaixa preço, ajuda a baixar preço, viu, gente? Mas a gasolina vai subir se ficar 100% gasolina. Pois é, ela sobe um monte. Só que é o seguinte, é gasolina pura. É a famosa premium aí que tem aí. Que é só para carros importados e tudo mais. E já resolve esse problema também de carro importado e tudo mais. Todos os países vizinhos é gasolina pura. Só aqui que tem mistura. Gente, não pode, a concorrência não funciona desse jeito. Sabe, a coisa não flui, a coisa não fecha, a conta não fecha. Então nós temos que ter gasolina igual o planeta inteiro tem. Esse negócio de ficar aquela coisa do tempo do Collor, de pró-álcool, não sei o que, jogar álcool na meio da gasolina, isso aí tem que acabar. Isso aí foi para estimular na época, agora eles já são gigantes. A Shell tá por trás de uma empresa gigantesca de álcool e tudo mais. Então já chega. Já deu. Então é assim, os impostos tinham que voltar. Porque não tem para onde ir. Mas o governo federal ainda vai ter que fazer alguns cortes de custos. Ou faz corte de custo, ou faz corte de custo. Eu tava vendo ontem a entrevista do Haddad, oh meu Deus do céu, do presidente do PSD, o Kassab. E ele estava falando que o ideal seria fazer a reforma administrativa e depois a fiscal. Mas se acontecer de vir a fiscal antes, tudo bem, menos mal. Pelo menos saiu alguma coisa. Mas o ideal seria administrativa. Perfeito, cara. Por isso que eu gosto desse partido do PSD. Porque eles são inteligentes. Eles não pegam e fazem política por fazer política. Eles fazem política com inteligência. Eles não fazem isso por fazer. Tem uma lógica atrás. Eles seguem a lógica do mercado. Então, é capaz de vir com pressão a reforma administrativa. E aí, moço, eu quero ver como é que o Lula vai fazer. Porque reforma administrativa, vamos acabar com um monte de coisa. Tipo, nós vamos ter universidades federais. Para quê? Vamos contratar empresas, vamos dar bolsas em universidades particulares. E vamos transformar as particulares, vamos vender as públicas para particular e transformar. Porque, cara, é muito dinheiro que vai para uma faculdade. Mas nós temos que ter, porque nós temos que ter lá, porque nós não sei o quê. Nós temos que ter o quê? Nós podemos ter centros de pesquisas do governo federal. Centros de pesquisas e não universidades federais. Credo, professor, mas aí prejudica tudo, fica tudo horroroso. Horroroso é o que fizeram. Porque antigamente era uma benção. Agora, moço, virou um negócio assim, tipo assim, olha, você não tem condição, entra aí. Você não tem condição, entra aí. Então o nível de conhecimento despencou. Não tem lógica. Nós temos que fazer com que as particulares, uma concorra com a outra e uma seja melhor do que a outra. Aí eu penso assim. Agora tem gente que vai falar que é isso, que não. Eu tô falando que nós temos que diminuir tudo do governo. Tudo é tudo. Se bobear, até segurança pública deveria começar a diminuir também e passar para o próprio bairro. Tipo, é o próprio bairro que vai escolher a empresa que vai fazer segurança do bairro.
Você está entendendo? Nós temos que caminhar nesse sentido. Ao invés de eu pegar e ter uma escola pública, escola estadual, escola municipal, eu pegar e dar o dinheiro e falar assim, você vai escolher a escola que você quer, tá aqui o dinheiro. Tá aqui o dinheiro. Escolha a escola que você quer, tá aqui, ó. Vai lá, procura qual que você quer. E aí surge um monte, uma concorrendo com a outra, fala, eu não quero essa aqui, eu quero a outra. Eu não quero essa, eu quero a outra. E aí forma a concorrência. Eu penso assim, tem gente que pensa diferente. Para mim, Estado o mínimo possível. O mínimo. O mínimo. O Estado tem que pegar o dinheiro do povo e devolver pro povo. Ele tem que fazer assim, vem e devolve. E devolve. Devolver pro povo e não devolver para funcionários do governo. Ai. Vamos lá, Infomoney. Opa, aqui já li. Vamos pro outro. Folha de São Paulo. Governo pode usar colchão da Petrobras em solução para combustíveis, diz Haddad. Ou seja, o que o Haddad falou? Que a Petrobras vai diminuir o preço do combustível quando subir os impostos, para compensar uma coisa, compensar a outra. Ou seja, para na bomba não chegar tão alto. Só que o imposto vai ser gradual. Para esse primeiro ponto, beleza. O que vai acontecer com o combustível logo ali? Porque estão falando que eles querem um petróleo a $120 o barril. E a hora que tiver a pressão de fato e começar a subir o preço do petróleo, vai subir ou não? Como é que vai ser? Sim ou não? Mais ou menos, quem sabe ou talvez? Entendeu? Vamos ver. Então, o Haddad está falando que a Petrobras vai segurar isso daí. Isso é uma benção, é muito bom, que vai segurar a inflação. Perfeito. Então, as medidas estão sendo feitas dentro do Centrão. Graças a Deus, sem a loucura da esquerda. Graças a Deus. Quem sabe eles aprendam um pouco que a esquerda vive, que o Centrão vivendo com o Centrão. Infomoney. Dados do Banco Central. Boletim Focus, 2 pontos. Projeção de inflação mantém tendência de alta em 2023, 2025 e 2026, que não estava escrito. E 2024? 2024 ele fala que vai ter uma queda. A estimativa do PIB para este ano sobe. Foi a 11ª semana seguida de elevação de projeções do IPCA para 2023. Ou seja, já vem 11 vezes seguida que está tendo aumento da inflação. E o crescimento do PIB nesse ano subiu para 0,84%. Ou seja, o PIB vai ser 0,84%, a inflação 6%. O país está andando para trás 5%. Tá entendendo ou não? Porque a gente tem que ver que o PIB ele acompanha o valor em real e não em dólar. Então o PIB ele tinha que ser convertido também. Isso é uma outra coisa que tinha que acontecer, mas os políticos não vão fazer jamais, porque senão só ia mostrar que está afundando. Mas ia ser a realidade, certo? Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Dados do Banco Central, ainda dados do Banco Central, vamos lá. Estoque de crédito cai 0,3% em janeiro, para 5,3 trilhões, diz o Banco Central. O que é estoque de crédito, professor? Não entendo. É o volume de crédito para as empresas. Inclusive, para as empresas diminuiu 2,4%, na verdade é o volume de créditos. Agora, para as empresas, esse volume de crédito diminuiu 2,4% no mês. Ou seja, os bancos estão falando, nós não queremos emprestar para as empresas. Vou diminuir em 2,4% no mês a quantidade de dinheiro disponibilizada para emprestar. Para 2,1 trilhões de reais. Então eles reduziram para 2,1 trilhões de reais. E o crédito para família, para pessoas físicas, subiu 1,1%, que foi para 3,2 trilhões. Ou seja, o crédito para as famílias, para as pessoas, está maior do que para as empresas. Eu estou dando mais dinheiro emprestado para pessoas do que para empresas. Ou seja, eu estou dando mais dinheiro para pessoas torrar o dinheiro do que para produzir.
eu estou estimulando consumo em vez de produção. Isso é um problema sério. E outra coisa, os inadimplentes já bateu coisa de 70%. Como o fluxo é maior, imagina o tamanho do rombo que tem isso daqui. Agora, e aí? E aí, moço, que nós estamos criando uma bomba atômica oculta dentro do mercado financeiro. Uma hora explode tudo, e a hora que explodir tudo, a coisa vai ficar feia. Reza, mas reza bonito. Porque é quebrar banco e quebra tudo. Quebra país, quebra tudo. Tudo. E não se esqueçam que o Banco Central, ele é segurador de pessoas que têm tipo CDB, né? Então, se falir o Banco Central tem que ir lá e devolver até 250 mil que estava depositado. Passou 250 mil, você se lascou, você perdeu. Mas até lá, tá aqui o dinheirinho. Entendeu? Vamos lá. Infomoney, mais uma notícia boa. Já teve a notícia da volta do imposto do combustível, controlado, notícia boa, não é ruim. Agora tem uma outra aqui, Infomoney. O governo de São Paulo anuncia redução de ICMS de vários produtos até o fim de 2024. O impacto estimado com a medida é calculada em 850 milhões de reais, mas o governo acredita que a perda será compensada por impulso à atividade. Professor, então como é que vai ser isso daí? Vai ser só alguns produtos? O pacote prevê isenção ou redução da base de cálculo do ICMS, assim como créditos e diferimentos da cobrança do tributo estadual de uma série de produtos. A lista inclui, entre outros, bebidas à base de leite, isso é abençoado, máquinas de construção, embalagens metálicas, medicamentos destinados ao tratamento de fibrose cística, que passam a ficar isentos de ICMS. Agora, o melhor que tem aqui é a questão do leite, né? Porque não tá dando para comprar leite, moço. Pagar R$5, R$5,50, R$6 num litro de leite tá difícil. Não tá dando conta. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá diminuindo a carga tributária, está diminuindo os impostos do Estado para receber mais empresas, para ter mais produção, para voltar a regular a mesma quantidade. E essa vai ser a pegada. Ele abaixou esse imposto aí. A hora que as empresas começar a produzir mais e vir mais para o Estado, ele abaixa mais imposto ainda. E aí vem mais e ele abaixa mais ainda, e vem mais e ele abaixa mais ainda, e vai fazer o Estado de São Paulo virar um país. Esse cara vai ser a revolução e vai de fato fazer com que essa região, esse eixo do estado de São Paulo, ele carregue outros estados juntos. Porque uma coisa vai puxar a outra. Vai. E aí liga trem-bala entre cidades, entre estados, moço, aí a coisa fica mais ainda. Porque você não precisa morar aqui no estado de São Paulo. Você pega um trem, vai lá para São Paulo, trabalha e volta para casa de trem, para outro estado, para outro lugar. A coisa vai fluir bonita, viu? Parabéns, viu, Tarcísio? Só espero que o povo pare de ficar adorando o Tarcísio, porque se ele aparecer muito na mídia, Tarcísio, a oposição vai querer fritar ele de toda forma. Então tem que evitar um pouquinho isso aí, baixar um pouco a bola. Infomoney. Isso aqui é uma coisa que as pessoas pediram para falar, eu vou falar bem rápido para vocês. Investimento a longo prazo. Investimento ou gasto? Para mim é gasto, mas para outros é investimento. Custo para criar um filho até 18 anos vai de R$480 mil a 3,6 milhões, diz estudos. E é verdade isso porque eu fiz cálculo do meu filho. Eu fiz cálculo de escola, plano de saúde, comida e tudo mais. O gasto com ele, no fim das contas, se eu tivesse juntando, guardando esse dinheiro numa poupança, fazendo esse esforço de juntar esse dinheiro, eu iria ter uma casa 0 km. Agora a questão é o seguinte, é melhor eu pegar e juntar esse dinheiro e comprar de fato uma casa, porque o problema é a pessoa ter responsabilidade de guardar dinheiro. Eu pegar e dar pro meu filho uma casa e falar assim, filho, você não paga mais aluguel.
e aí ele poder trabalhar numa empresa, mesmo ganhando menos, pagando menos imposto de renda, pagando, mas também não paga aluguel, ele viveria com 3 mil reais, com 2 salários mínimos, vamos lá, 2 mil, mais a esposa dele, 2 mil dá 4 mil, sem pagar aluguel, com 4 mil dá para viver. Sem pagar aluguel, com 4 mil dá para viver tranquilo, dá para viver. Agora, se ele ganhar 2 mil, a mulher 2 mil, tiver que pagar aluguel, não dá para viver. Então é melhor fazer com que ele ganhe 10 mil e paga 35% de imposto de renda, e o salário dele caia para 7,5, e ele tem que pagar um financiamento de uma casa que vai pagar 3 mil por mês, ou é melhor ele ter a casa e ganhar menos? Pois é, e aí? Vocês estão entendendo como é que é? Essa conta tem que ser feita. E essa conta não está sendo feita pelos pais, pelas pessoas. Eu já converso com a minha esposa. Falei, ó, isso aí, a realidade é essa. Eu prefiro pegar o dinheiro que eu vou pagar de uma faculdade, de uma escola, e colocar numa empresa, criar uma empresa para o meu filho, e falar assim, olha, essa aqui é uma empresa, já está funcionando, está andando, está aqui, já está maturada, tô aqui, assume, já tem salário, tem coisa, agora é só crescer mais ainda. Do que pegar e falar assim, ó, tá aqui cheio de... mas o estudo ninguém tira. Tudo bem, nem aí. Eu tenho diploma. Cadê? Aonde que eu tô trabalhando? Minha esposa tem diploma, arquiteta. Aonde que ela tá trabalhando? Quantas pessoas se formou em nível superior e não tá trabalhando? Ou tem que trabalhar em outra coisa, vendendo coisas, ou que não tem nada que quer ver? Fazer docinho, fazer não sei o que, fazer não sei o que lá, vender coisinha, fazer vídeo de não sei o que. E aí? A realidade é outra pegada. E o que manda é não ter despesa. Agora, meu filho pegar com 20 anos, vai ter que comprar uma casa própria. Sabe quando ele vai ter filho? Nunca. Porque o preço que eu tenho que gastar de pagando a mensalidade da casa é o que eu ia gastar para ter um filho. Então eu tenho que escolher, ou eu compro a casa ou eu tenho um filho. A situação é essa, a realidade é essa. E aí, o que vai fazer? Desculpa, mas do fundo do coração, é melhor deixar o menino não aprender nada em escola pública e dar uma moradia do que ele aprender um monte e não sair do buraco. Porque eu sei como é que as empresas querem. As empresas querem esforço. Então é muito melhor ele, o menino, pegar e começar e entrar numa indústria, fazer um curso técnico, entrar, e ali ele, com o próprio incentivo da indústria, fala assim, eu pago a faculdade, eu pago não sei o que, a indústria faz isso, eu pago isso aqui, pago isso aqui, e aí ele vai estudando no meio do caminho, ele vai crescendo no meio do caminho, ele mesmo vai pagar os negócios dele. É muito melhor do que ele chegar todo mês e falar, nossa, tem uma conta para pagar, tem aluguel para pagar, aluguel para pagar, aluguel para pagar, aluguel para pagar, porque o que afunda as pessoas chama aluguel. Então, se o governo quer ajudar as pessoas, nós temos que zerar aluguel. Zerar. Tem que acabar com essa coisa de aluguel. E eu aconselho o imposto de renda chegar e falar assim, imposto sobre aluguel vai ser de tanto. E jogar o preço lá para cima. Você quer cobrar aluguel das pessoas? Ótimo. Você vai pagar agora 70% de imposto de renda. Mas aí não dá para viver. Não é para alugar, meu filho. Você está querendo alugar por quê? Não é para ficar alugando as coisas para os outros. Você só tem que ter um imóvel e passa para os outros. Você quer ficar explorando as pessoas com imóvel? Não. Pega o seu dinheiro e invista em ações. Invista em empresas, invista em coisas, mas não explorando o próximo cidadão. É isso que tem que mudar. E isso precisa mudar. O lugar de onde morar não poderia ter aluguel, cara. Isso aí eu vou falar uma coisa para você. Eu sou extremamente socialista nesse ponto de moradia. De moradia, moço, não tem pra ninguém. Eu falo pra vocês porque eu sei como é que é. Não dá. A pessoa trabalhando não consegue. E o aluguel, ele arromba o bolso da pessoa. E agora, se você quiser sair daquela casinha bem simplesinha, aí você vai trabalhar, juntar mais e vai comprar outra. E cuidado com o negócio de empréstimo, esse negócio do capitalismo maluco aí. Ele ajuda muito, mas também tem que ter com um pouco de cautela, hein? Vamos lá, pra gente encerrar aqui com chave de ouro. Folha de São Paulo. Moraes, o nosso ministro
decide que STF é responsável por julgar militares que cometeram crimes no dia 8/1. Ele está errado? Porque os militares não têm que ser julgados pelos militares? Sim, crimes militares, julgados pelos militares. Crimes civis, julgado pela Justiça Civil. E aí? Como é que faz? E os soldados que fazem atrocidade pela rua, atropela coisas e tudo mais? Que eu saiba, eles têm um julgamento paralelo, separado. Como é que vai fazer? Isso aqui vai gerar uma jurisprudência violenta. Ele não está errado, viu? Moraes não está errado. Porque crime civil, julgamento civil. Mesmo ele sendo militar, mas você foi civil. Você fez uma coisa no civil. Você vai julgar coisas militares de militares. É um procedimento militar? É uma ação militar? Vai ser julgado por militar. Então tá tendo sei lá, uma intervenção militar no lugar tal. Fizeram um monte, mataram um monte de gente. Quem vai julgar? Os militares. Justiça militar. Agora, coisa civil, onde ele não está por mando de uma ordem militar, ele está porque ele quis ir, está de férias e folga e foi, contra inclusive as coisas militares, é civil, julgamento civil. Só que vai abrir uma jurisprudência, moço do céu. Ele não está errado, mas a medida que ele vai tomar é delicadíssima. Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Meu querido, uma ótima semana para vocês. Rezemos para não chover igual ontem aqui, porque caiu pedra para dedéu. Eu pensei que ia quebrar até vidro aqui, tão pedra que tem. Minhas plantinhas de ação. Olha, só pela misericórdia. Graças a Deus não caiu tanta folha, mas caiu muita pedra. Muita pedra. Que Deus nos abençoe. Jamais a verdade absoluta, somente um prisma. Namastê.